irmãos, nós tomamos uma decisão de trazermos nesses dias que ainda estaremos aqui reclusos, uma série de reflexões para vocês, para podermos falar sobre como a nossa fé em Cristo Jesus se conecta com as coisas do nosso cotidiano. Eu expressei uma preocupação na semana passada de que para muitos cristãos a fé termina na igreja, quando, na verdade, a fé se conecta com cada detalhe da nossa vida. Na semana passada, nós falamos a respeito de como a fé se conecta com a ansiedade, não é? Como nós precisamos viver a fé em Jesus Cristo como um meio de obtermos vitória contra um pecado chamado ansiedade. E hoje eu vou trabalhar com um tema com vocês que pega o pastor Sérgio assim diretamente. Nós vamos falar sobre como sobreviver ao estresse. Será que tem alguém acompanhando aí que é estressado, que nem o pastor Sérgio? Se você sofre de estresse, coloca nos comentários aí, pastor, eu sou estressado. E para mim pregar isso para vocês é um desafio, porque eu sou um estressado assumido e não sinto orgulho de falar isso para vocês, pelo contrário. Isso é uma coisa que desafia a minha fé dia após dia. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu sou um pastor bivocacionado. Além de ser pastor de ovelhas, eu também sou profissional de carreira. Então também trabalho secularmente, tenho uma carreira profissional, trabalho na área de publicidade e propaganda. Vocês imaginam como que fica o mercado de publicidade e propaganda quando o comércio fecha? O desespero que os clientes ficam é um negócio assim terrível. E você soma isso com o desafio de ser esposo, de ser pai, de ser pastor de ovelhas, de ser filho. E quando nós somamos todos esses desafios, é como se a gente estivesse equilibrando pratinhos, sabe? Você já viu? Em filmes, em apresentações, quando aquela pessoa fica equilibrando um pratinho, rodando ele na varetinha, ele não pode cair. É assim que muitas vezes nós nos sentimos. E nós precisamos entender que Deus tem planos diferentes para a gente. Obviamente, a gente vai entender nessa noite que na sociedade atual é impossível você não ser uma pessoa de alguma forma estressada. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos refletir se o estresse que nós estamos experimentando e vivendo não é resultado de decisões e escolhas ruins que nós estamos fazendo e que não estão glorificando a Deus. Eu me assumo perante vocês com muita humildade. Eu sou uma pessoa estressada, tenho lutado como posso para poder aliviar o fardo e, em alguns momentos, eu obtenho sucesso, em outros eu fracasso assim de uma forma retumbante. Mas em tudo, eu percebo a graça de Deus nos guiando, nos sustentando, nos fortalecendo. E o meu desejo é transmitir ao seu coração nessa noite um incentivo. A gente tem condição, pela fé, de desacelerar e, ao fazermos isso, obtermos uma qualidade de vida melhor, que vai nos proporcionar aquilo para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus e servi-lo com muita qualidade, com muita alegria. Mas é importante a gente definir o que é estresse, né? Então, o estresse nada mais é do que a reação do nosso corpo a momentos de tensão que nós vivemos. Dessa forma, o estresse é uma coisa muito natural. Então, não existe uma pessoa que não tenha um momento de estresse. Então, esse tipo de reação é aquilo que você sente quando você está em tensão. Quando você se vê numa situação de perigo, numa situação que demanda uma ação mais rápida sua. Quando esse momento acontece, você vai ter uma série de situações que vão acontecer dentro do seu corpo. Principalmente porque quando você fica submetido a preocupações e a estresse por muito tempo, o seu corpo produz uma quantidade enorme de adrenalina, de cortisóis e de uma outra substância que tem um nome muito difícil, norefradina. Olha que nome complicado, parece meio estranho. Essas substâncias mantêm o seu corpo em alerta para que você possa ter vitória naquela situação de enfrentamento que você tem. Mas, quando esse estresse se acumula e você fica muito tempo nervoso, muito tempo agitado, elas fazem mal para o seu corpo e elas desencadeiam uma série de reações que são extremamente danosas para a gente. Vou falar algumas. Pressão alta. Mais uma, obesidade. Você pode sofrer de obesidade por conta disso. Além de várias outras coisas que afetam a sua qualidade de vida de uma forma incrível. Por isso,
O estresse vai acontecer, mas viver estressado faz um mal enorme para você e você não pode aceitar isso. A Organização Mundial de Saúde disse que o estresse foi a epidemia do século XX. E olha, a gente está no ano 2021 do século XXI e não mudamos muita coisa. Nunca houve uma sociedade tão estressada e esse tempo que a gente vive rodeado de preocupações aumentou muito mais. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que a quantidade de informações que eu e você recebemos em um dia é a mesma que uma pessoa recebia em um ano no começo do século XX. Nós não fomos feitos para lidar com tantos estímulos. Olha quanta coisa você tem que lidar. É o WhatsApp chamando o dia inteiro, telefone tocando, notícias querendo conquistar o seu coração, anúncios o tempo todo piscando. Você anda na rua, outdoor para a esquerda, outdoor para a direita, problemas sem fim no trabalho. Todos nós estamos lutando contra a maré para continuarmos empregados, para podermos sustentar nossa família, sem contar os protocolos de saúde que a gente está sendo exposto nesse tempo. Antigamente, a gente tinha cuidados mínimos de higiene. Agora, é álcool gel, banho várias vezes ao dia, higienizar o corpo, higienizar as mãos, roupa tem que ser lavada rapidamente. Todas essas coisas nos afetam de uma forma tremenda. E isso vai paulatinamente mexendo com a gente. Isso vai deixando com que a gente fique num estado de nervo, num estado de angústia, num estado assim sufocante. E isso afeta a nossa vida, e inclusive afeta também a nossa fé no Senhor Jesus. E é por isso que eu trouxe nessa noite essa mensagem para você. Nós precisamos vencer o estresse. Nós precisamos vencer isso. Por quê? Se nós não sobrevivermos ao estresse, a gente vai, infelizmente, perder uma série de boas oportunidades que Deus deseja colocar na nossa vida. Mas nessa noite, eu quero dizer para você que existe para você um descanso. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11. E nós faremos a leitura do verso 28 até o verso 30. Eu quero muito que essa palavra fale ao seu coração. Eu quero muito que essa palavra traga para você um suspiro de esperança nesse momento, para que a gente reflita aonde Deus quer que a gente chegue nessa noite. A Escritura Sagrada diz assim, Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Como nós vemos, o Senhor Jesus Cristo ele oferece para a gente algo maravilhoso, algo glorioso. Ele tem alívio ao coração sobrecarregado. Ele tem descanso para aqueles que estão aí enfrentando momentos de sobrecarga. Ele nos oferece, na sua obra na cruz do Calvário, na sua morte que perdoa pecados e na sua ressurreição que nos justifica, alívio para a nossa alma e no seu modelo de vida, uma perspectiva de uma vida que é abundante, porque é uma vida que principia-se na presença de Deus e no sentimento absoluto de agradar aquele que entregou sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Eu e você podemos vencer o estresse quando a gente toma por base que a nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. Quando nós nos encontramos em situações de estresse, nossa vida reage de uma forma assustadora. Você começa a ter tiques, sabe? A minha esposa sabe, quando eu estou nervoso com alguma coisa, quando eu passo o meu limite, eu converso mexendo os dedos assim desesperadamente. Se você vê eu aconselhando alguém, às vezes no cantinho, meu dedo estiver mexendo, você já sabe que eu estou estressado com alguma coisa e eu estou tendo ali um momento de sobrecarga. Algumas pessoas, por conta do estresse, elas passam a ter momentos de irritação profunda, se tornam ásperas, se tornam amargas. Pessoas estressadas comem demais ou às vezes de menos, então afeta a nossa alimentação, a nossa nutrição, por causa do desgaste. Ah, todo culto, né, Ana? Coisa linda. É, filha.
O culto é um enfrentamento, viu? Não é brincadeira, não. Louvado seja Deus. Aí eu mexo o dedinho mesmo. É porque eu tô nervoso com alguma coisa. Quando a gente está num momento de sobrecarga, de estresse, a gente pode procurar fugas perigosas. Você conhece pessoas que, por conta da sobrecarga emocional, mergulham no consumo de bebida alcoólica demasiadamente, mergulham no cigarro, mergulham em vícios, às vezes na pornografia, às vezes vão buscar alívio e alento em hobbies que geram neles momentos de isolamento, e aquela hora que a pessoa fala, eu preciso desconectar, me desligar do mundo. Por quê? A alma chegou num limite de sobrecarga em que a pessoa busca uma oportunidade para ter uma fuga, mas a grande verdade é que essas fugas não aliviam. A grande verdade é que essas fugas, muitas vezes, elas vão servir simplesmente para engrandecer o problema, porque alívio para a alma cansada e sobrecarregada, só uma pessoa nesse universo tem. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que entregou sua vida na cruz do Calvário por nós. Por conta disso, nós vemos muitas pessoas que poderiam estar usufruindo prazeres lícitos que nós temos, que Deus nos proporciona como dons da sua graça, de uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável. Por quê? A alma está tão amargurada que eles não têm consolo espiritual na sua comunhão, na sua relação com Cristo. Então vão buscar consolo naquilo que o mundo oferece, que não é capaz de consolar. Você conhece alguém que está nessa situação? Que chegou nesse ponto? Então você sabe exatamente do que eu estou falando para você. Eu posso falar com muita propriedade, como eu disse no começo da mensagem, por me assumir alguém estressado e por lutar com isso. Eu estava hoje de manhã na nossa igreja, nós estamos ali conduzindo ali um trabalho junto com os irmãos, fazendo uma obra ali na nave da igreja, e eu estava comentando com os irmãos que do final do ano passado para agora, eu engordei demais novamente, e isso é resultado de estresse, da dificuldade que nós temos às vezes de administrar tantos pratinhos rodando nas varetinhas que a gente tenta controlar na vida. Isso faz mal para a gente e exige que a gente tenha uma postura muito madura de reconhecer que o problema está com a gente e, em seguida, tomarmos passos para poder vencê-los. O estresse certamente fez com que você tomasse más decisões, perdesse relacionamentos, perdesse amizades, perdesse oportunidade de vida. Talvez o estresse tirou você do convívio da família, fez você perder o emprego, fez você perder oportunidades que Deus permitiu que chegassem até você. E você precisa agora pegar esse aprendizado que você teve e, com muita honestidade, falar, eu não vou mais viver dessa forma. Eu aceito que a palavra de Deus pode governar o meu coração e eu vou viver pela fé nessa palavra para sobreviver. Eu vou sobreviver a essas coisas que o mundo traz com tanta força para a gente. Por quê? Porque eu quero glorificar a Deus. A grande questão do estresse é que ele pode estar mostrando que o nosso coração tem se ocupado demasiadamente com as coisas que são terrenas. Eu vou te explicar por quê. Muitas vezes o estresse está relacionado não a situações traumáticas e pontuais que a gente está vivendo. Muitas vezes o estresse ele está associado com a busca desesperada que nós fazemos de coisas que são totalmente terrenas. Eu vou te falar algumas coisas, por exemplo. Existe o estresse pontual. Vou dar um exemplo para você. Você perdeu o emprego e você precisou se virar nos 30 para conseguir uma nova colocação. Às vezes, correndo para fazer bico, fazer muitas coisas. E aquilo causou um esgotamento súbito em você. Não é esse o estresse que eu estou falando. Mas às vezes você já tem uma condição profissional boa. Você já tem um trabalho bom que paga as suas contas e te permite viver com dignidade. Mas o seu olho cresce. E você passa a objetivar, sabe o quê? Enriquecimento. E aí você arruma um segundo trabalho, para quê? Para enriquecer. E aí essa sobrecarga afasta você da sua família, afasta você do convívio da igreja, afasta você de praticar um esporte, afasta você de ter momentos de qualidade com a sua família. E isso começa a afetar e causar uma sobrecarga que você não foi preparado para viver. E nessa decisão, sabe o que acontece? Inevitavelmente você vai se afastar da sua vida devocional com Deus. Esse é o perigoso. Às vezes você se desespera para mostrar serviço, para aparecer,
Nossa, eu tenho que ser influencer, eu tenho que ter muitos likes, muitas curtidas, e aí você se mata para fazer boas fotos, para tratar, você fica triste quando as pessoas não curtem o que você publica, e isso vai causando uma sobrecarga em você. Quando nós entramos por esse caminho perigoso, em que o estresse, ele nada mais é do que uma busca desenfreada por reconhecimento, por riqueza, por fama, por sucesso e por status, nós estamos demonstrando que aquilo que domina o nosso coração não é a glória de Deus, mas buscar as glórias terrenas que existem nesse mundo e que são buscadas por aqueles que não conhecem o Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus promete para a gente, louvado seja Deus, quando Ele diz para nós que Ele tem um jugo suave, um fardo leve para a gente, Ele está dizendo para nós, eu vou oferecer para vocês o verdadeiro tesouro para ser buscado. Vocês vão buscar as coisas lá do alto, onde eu estarei assentado, e vocês vão perceber que tudo que vocês precisam está em mim, e vocês vão viver do resultado dessa relação comigo, a minha provisão, o meu amor, o meu consolo, o meu cuidado. Eu cuidarei de vocês, e vocês vão viver tranquilos na minha presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem tranquilidade para você nessa noite. Aleluia. Deus tem paz para você nessa noite. Louvado seja Deus. Deus tem tranquilidade para a tua alma agitada nesta noite. Sabe aonde que ela está? Na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, morreu, ressuscitou e está vivo. E Ele tem paz para a tua alma nessa noite. Você não precisa viver estressado. Você não precisa viver agitado. Deus tem paz para você. Louvado seja Deus. É claro que eu não quero com isso transmitir um sentimento de que você não tem que correr atrás. Pelo amor de Deus, não confunda alhos com bugalhos. Você tem que correr atrás de produzir e promover para sua família uma vida digna. Então é claro que você vai trabalhar. É claro que você vai se esforçar. É claro que você vai entender que você tem um papel de trazer a provisão para o seu lar, para que esse lar tenha dignidade. Mas a partir do momento em que nós passamos a ter o necessário, nós descansamos para a glória de Deus, porque aquele que prometeu cuidar de nós, Ele é poderoso para fazer isso. Enquanto eu meditava nesse texto, Deus me trouxe ao coração alguns versos bíblicos que são pílulas homeopáticas para você sobreviver ao estresse. Só para eu saber que eu não estou falando com uma plateia que não se enquadrou no assunto, se algum de vocês se sente estressado, digita nos comentários aí, pastor, eu me sinto estressado. Enquanto você faz isso, eu vou saudar alguns irmãos que entraram aí. Eu não sei se a Valdira está online ainda, mas eu transmito minha saudação para ela. Quando eu comecei a pregar, ela entrou, não deu tempo de saudar. Irmã Rosana Moraes, querida irmã, que eu sonho que ela seja minha ovelha, viu? Que Deus te abençoe, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu não sei mais quem entrou, e esses dois nomes aqui que apareceram, já transmito a saudação. Paulinha Gonçalves e Gilson Gonçalves também, que Deus abençoe vocês. É bom ter vocês com a gente. Renan, meu amigão, irmão do peito, que Deus te abençoe ricamente. É Gisele, querida Gi, que Deus te abençoe ricamente também. Louvado seja Deus. Se você é um estressado aí, digita, porque eu quero ter certeza que essa palavra aqui está chegando até você. Eu já me assumi estressado perante vocês, sem nenhum tipo assim de constrangimento. Eu sou uma pessoa estressada e eu confesso para vocês que eu luto com isso dia após dia. Eu preciso vencer o estresse. Nessa semana eu tive um insight, conversei bastante com Jesus, porque a minha vida está uma montanha-russa de emoções. Eu falei que eu não aguento isso para Jesus. E aí me veio esse tema e uma oportunidade para que eu refletisse sobre isso, para que eu aplicar na minha vida, eu pudesse aplicar na de vocês também. Mas o que eu descobri, eu quero trazer para vocês, se você quiser sobreviver ao estresse, você precisa tomar 7 passos decisivos para a glória de Deus. O primeiro deles é você aceitar o desafio de desacelerar. Desacelerar. Então, você que quer sobreviver ao estresse, a primeira coisa que você vai fazer, desacelerar. A Bíblia diz,
no Salmo 127, no verso 2, eu amo esse versículo aqui, olha que interessante. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Louvado seja Deus. Não é lindo isso, gente? O salmista está dizendo que a vida de excessos, que busca desenfreadamente a realização, não é a autorrealização, ela é uma vida que se mostra muitas vezes inútil e desgastante, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Coisa linda, né? Eu estava pensando nisso. Nós estamos num propósito de leitura bíblica, mas de vez em quando eu saio da sintonia, porque às vezes Deus tem coisa diferente para a gente. E eu interrompi a minha leitura em Atos dos Apóstolos e eu fui ler Gênesis. Quando eu estou meio mal com Deus, assim, por motivos diversos, às vezes cansaço, enfado, eu sempre volto para Gênesis. É uma jornada natural, porque ali eu encontro muito do céu com o meu coração. E eu me peguei ali no capítulo 1 e no capítulo 2. Nesses dois capítulos, Deus ministrou um negócio no meu coração glorioso. A primeira coisa que ele falou comigo foi que, após concluir a sua obra, ele descansou. Irmãos, Deus, ele é espírito. Ele é um ser pessoal, mas ele é um ser, não é espírito. Ele é uma pessoa, mas ele é um ser espiritual. Então Deus não sente fadiga, mas Deus descansou da obra que ele fez. E a primeira coisa que eu recebi de Deus ao ler esse texto, Deus falou no meu coração, foi que eu preciso descansar da obra que faz também. Seja enquanto profissional, seja enquanto pastor, eu preciso descansar do trabalho que eu estou fazendo. E descansar é eu aceitar que tenho limites e que quando eu estou já chegando nesses limites, eu preciso levantar as minhas mãos a Ele e dizer, Senhor, até aqui eu cheguei. Daqui para frente, por favor, é com o Senhor. Eu não posso fazer mais do que a minha humanidade permite, mas eu sei que o Senhor é o Deus soberano e todo-poderoso. Então, se Deus descansa da obra dele, eu devo descansar da minha também. Mas eu sou empreendedor. Fale para o empreendedor que ele tem que desacelerar, descansar. E aí, no capítulo 2, eu tive ali um insight maravilhoso. Mais uma vez, Deus falou comigo. Vocês perceberam que depois que Adão foi criado, Deus trouxe todos os animais ali para que ele nomeasse. E a Bíblia fala que conforme os animais chegavam diante de Adão, o nome que Adão dava para eles era o nome que ficava. Olha a trabalheira que deve ter sido para ele nomear toda a criação. Mas naquele trabalho, faltou para Adão alguém que pudesse ser colocado ao lado dele e que o completasse. E sabe o que Deus fez? Deus fez Adão dormir, e quando Adão dormiu, ele tirou uma costela de Adão, e dessa costela ele formou Eva, que seria a sua companheira, o melhor que Deus teria para ele. E quando eu li esse texto, Deus me lembrou do verso do Salmo 127 e me falou o coração. Enquanto você dorme, eu preparo o melhor para você. Você pode descansar. Louvado seja Deus. Irmão, irmã, você pode descansar. Você pode desacelerar. Você pode confiar que Deus vai além das suas capacidades, Deus vai além das suas forças. Você pode confiar que no seu descanso existe alguém que está trabalhando pela sua vida. O Senhor Jesus Cristo disse assim, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nós podemos descansar, porque Ele tem trabalhado incansavelmente por nós, e no nosso descanso, ao trabalho de Deus em nosso favor. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor desceu aqui. O Senhor está falando ao seu coração. Desacelera. Desacelera. Para de falar. Para de tentar fazer acontecer. A gente não consegue nada a parte da graça de Deus. Mas quando descansamos na graça que perdoou os nossos pecados e nos justificou, existe alguém trabalhando por nós. Eu posso desacelerar porque o meu Deus segue depressa na minha frente. Louvado seja Deus. Desacelera. Essa é a palavra de Deus para mim. Deus mandou que eu desacelerasse e eu estou tentando.
e eu estou lutando para conseguir. Faça isso também para a glória de Deus. O segundo passo que nós devemos tomar, se nós quisermos, para a glória de Deus, sobrevivermos ao estresse, é confiar no cuidado de Deus. A Escritura diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Deus é o nosso pastor. Como pastor, Ele cuida bem de nós. Eu estava pensando nesse texto e eu vejo como ele é interessante, porque Deus é visto como pastor que cuida de Israel no Antigo Testamento, e essa figura é linda. Se existe alguém que provê cuidado, abrigo, proteção, nutrição, é o pastor, na figura das suas ovelhas. Mas o Novo Testamento apresenta uma realidade maior, uma revelação mais profunda do caráter de Deus e da sua relação com o povo da aliança, com aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo e que ele iluminou para a salvação pelo Espírito Santo. E Jesus disse assim nessa revelação: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, na antiga aliança, Deus se revela como o pastor de Israel, mas na nova, como o pai da igreja. Esse cuidado paternal se revela no fato de que Deus, confiável como é, promete cuidar de cada um de nós. Então, eu quero desafiar você a entender que Deus, o bom pastor, ele vai cuidar de você e que o seu Pai Celestial tem você no coração. E nós podemos viver a nossa vida em Cristo Jesus com essa certeza. Que naquilo que me faltar, nos meus momentos em que eu preciso desacelerar e confiar, nas horas em que a minha impotência, porque eu sou humano, não consigo tudo, sempre haverá um Pai onipotente cuidando de mim. Quando nós confiamos no cuidado de Deus, o nosso trabalho se torna bênção e Deus, do pouco que temos, multiplica. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, nos lembrando do começo do casamento. Hoje, pela graça de Deus, Deus nos deu uma condição confortável. Podemos viver com dignidade, podemos viver com um pouco de tranquilidade pela bondade dele. Mas não foi sempre assim. No começo do casamento, eu estava rindo com ela, a gente teve que escolher, não é? Ou comprava geladeira ou comprava televisão. Claro que a gente comprou geladeira, porque sem coca gelada eu não fico, mas sem TV eu podia ficar. E era um tempo que, apesar de faltar algumas coisas, porque não tínhamos uma renda muito alta, mas nós tínhamos tanta tranquilidade na alma, porque aquilo que faltava do material, Deus completava, do espiritual. Então esse cuidado paternal de Deus, ele dita o ritmo da nossa vida. E eu quero que você entenda que você não é menos quando você não tem um iPhone 12, você não é menos quando você não tem um televisor muito grande na sua sala, você não é menos quando você anda com um carro que ainda é 1999, não é nem 2000 ainda, você não é menos por isso. Você é menos quando você pensa que a sua vida se resume nessas coisas. E aí você entra numa jornada desenfreada para provar para o seu vizinho que a sua grama é mais verde que a dele. Sabe o que faz a diferença na nossa vida? É a glória de Deus em nós. Sabe o que faz a diferença na sua vida? É a comunhão estreita que você tem com Deus. Eu me recordo de um dia, experiências que eu gosto de contar. Eu estava visitando um familiar que mora num condomínio de alto padrão. E é claro que a gente cresce o olho nessas horas, a gente é terreno, não é? E eu parei na portaria, dei uma olhada naquelas casas lindas, né? E por um momento eu desejei aquilo. Na mesma hora, o Espírito Santo me repreendeu. Na mesma hora, e ele me disse assim: não olhe para essas coisas, não é como você pensa. E eu não entendi porque Deus me deu aquela palavra. Quando eu cheguei na casa da familiar que eu estava visitando, naquele momento tinha uma pessoa ali, e o familiar falou: você pode orar por essa pessoa? Ela está passando um momento muito difícil. E aquela mulher contou a história dela para mim. Uma história regada com infidelidade conjugal, regada com drogas, regada com tanta coisa. E sabe que Deus me ministrou o coração naquele momento. Aquilo que eu entendi na portaria era porque eu ia viver segundos depois naquela grande e bela arquitetura daquelas casas ricas ali, pessoas de grande poder aquisitivo,
existe um vazio do tamanho de Deus. Mas você, irmãozinho, que é simples, que às vezes pensa que você não é nada, você é rico porque você tem a presença de Deus com você. Você dobra o seu joelho, o céu se abre. Louvado seja Deus. Você tem paz, você tem alegria, você tem contentamento espiritual na tua alma. Algo que o dinheiro não pode comprar, algo que o sucesso não proporciona. Porque muitos artistas milionários se suicidam porque não tem aquilo que nós já descobrimos, o verdadeiro tesouro, Cristo em nós, a esperança da glória. Então tome cuidado para que o seu coração não deseje ardentemente o que é terreno. E isso faça com que você perca o que é celestial. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. Valorize a cruz onde Cristo morreu para perdoar os seus pecados e confie no cuidado de Deus. Se você quiser sobreviver também ao estresse, então você já aprendeu. A primeira coisa é desacelerar. Estreitou, né? A segunda, confiar no cuidado de Deus. A terceira, aceite, por favor, que você tem que descansar. Desacelera um pouco, pelo amor de Deus. Não é normal para você, crente. Você não foi chamado para ter 3 serviços. Não, para com isso. Não é legal isso. Para. Você está exagerando. Aceite que você precisa descansar. Aceite que você precisa entregar os seus cuidados a Deus e descansar um pouco também. Olha o que a Escritura fala, que interessante. Eu vou ler aqui para vocês Salmo 121, versículo 3 e versículo 4. A Escritura diz assim: Deus não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Aleluia! Deus é tão bonito, gente. Eu acho Deus tão glorioso. Porque Ele pede que eu descanse, mas Ele promete não descansar para cuidar de mim. É lindo isso. O salmista falou, guarda de Israel não dorme, não pestaneja. O meu sogro, eu não sei se ele está acordado assistindo ainda, mas o meu sogro, irmãos, ele é o obreiro mais pentecostal que eu tenho na igreja. Irmãos, ele confia tanto em Deus que às vezes ele dorme de pé na porta, de tão cansado que ele fica, pelo volume de trabalho que ele teve que assumir por um momento muito particular da vida dele. E ele, irmãos, dorme de pé. Esse confia em Deus, realmente. Tem hora que eu invejo de uma forma branda e benigna, não é? Porque eu queria também ter esse descanso para mim. E eu quero dizer para você, você pode descansar, porque o seu Deus não está descansando no cuidado que Ele tem pela sua vida. Ai, pastor, mas se eu não trabalhar no sábado, vai faltar dinheiro para comprar minha picanha no final do mês. Mas você vai forçar o seu corpo e de repente vai faltar a sua vida para você comer a sua picanha no final do mês. Descansa. Aceite as coisas pequenas da vida. Aceite o dia das pequenas coisas. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Você tem que entender que a vida é feita de ciclos. Eu vou falar isso daqui a pouquinho para você. Então, você quer sobreviver ao estresse? Aceite que você tem que descansar. Dorme um pouco mais. Sai do Netflix. Para de ficar vendo rede social, a vida dos outros. Isso está acabando com a gente. Isso está destruindo a gente porque a gente fica se comparando uns com os outros. Para. Desliga um pouco, descansa a sua alma. Firma um compromisso de desligar o celular 8 horas da noite e só pegar no dia seguinte. Você não tem que responder o WhatsApp assim que a mensagem chega. Cria um procedimento, eu vou responder o WhatsApp na hora do almoço e eu chegar ao trabalho e depois não respondo mais. Não temos necessidade de sermos tão rápidos. Não temos necessidade de sermos tão acelerados. Nós temos a necessidade, sim, de mergulharmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de nos enchermos dele, de descansarmos na graça dele, de repousarmos no cuidado de Deus que não dorme. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não dorme. Aleluia. Tem hora que eu não tenho condições nem de pensar, mas nessa hora, sem dormir, Ele está cuidando de mim. E sem pestanejar, Ele está cuidando de você. Você pode glorificar Ele nesse momento? Louvado seja Deus. O seu Deus não tosqueneja. Louvado seja Deus. Quarto, se você quiser sobreviver ao estresse, por favor, desapega da busca desenfreada por riquezas. Eu fiz parte do movimento pentecostal tradicional há muitos anos da minha vida, mas eu posso falar que, no geral, o movimento pentecostal brasileiro tornou-se um movimento neopentecostal,
porque ele objetiva muito as coisas dessa terra aqui. É até triste falar isso. Mas quando você escuta uma pregação pentecostal, ela gira em torno sempre das mesmas coisas. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, você vai prosperar, você vai crescer. Pouco se fala do céu, do pecado, do inferno, da comunhão com Cristo, do sacrifício feito na cruz do Calvário, da ressurreição, da justificação, coisas que são bíblicas. Por quê? A religião da busca desenfreada pelas coisas terrenas é mais fácil. Não exige sacrifício, não exige renúncia, não exige mudança na cosmovisão. Basta que a sua vida de ambição terrena se revista de uma religiosidade que lhe oferece um pacote completo. E foi isso que me fez me afastar, porque o evangelho que eu encontrava na Bíblia eu não tinha no púlpito, não adiantava você lutar contra isso. Era sempre aquela mesma ladainha. Tem milagre para você, milagre sempre financeiro. A promessa vai se cumprir. Deus não se esqueceu de você. E para quem conhece, quem bebe da fonte, gente, quem conhece o evangelho da graça de Cristo, não quer ficar vendo essas coisas. Eu não preciso de Jesus para ter sucesso na vida, basta trabalhar bastante. Mas para ser perdoado dos meus pecados, justificado e morar no céu, aí eu preciso de Cristo Jesus. Então, transformou-se, a igreja, no geral, vira um coach. E isso tem levado muitos cristãos a uma vida desesperada, desenfreada por riquezas. É triste, mas nós temos hoje cristãos ambiciosos. E nós precisamos refletir sobre isso, porque todo o Novo Testamento desestimula uma vida em que exista aí uma busca desenfreada por riquezas. Nós precisamos viver com dignidade, mas buscar riquezas não. Nós precisamos viver com austeridade, mas buscar riquezas não. Não é o plano de Deus. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 15. Presta atenção nisso. A escritura diz assim: então Jesus lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Quantos cristãos enganados pensam que bênção é ter dinheiro, bênção é ter recurso? Quantos cristãos enganados aí sentem que Deus está com eles porque tem uma casa boa, andam num carro bom, e de repente vão para o inferno com a casa boa e o carro bom, porque nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca creram em Jesus Cristo para a salvação, nunca pensaram no céu, nunca pensaram em viver uma vida para a glória de Deus, nunca foram iluminados para a salvação. Infelizmente, a busca desenfreada por riquezas afasta pessoas de ministérios na igreja, faz com que os crentes deixem de ir para o culto porque ficam cansados, porque trabalharam muito. A gente escuta às vezes irmãos dizendo assim: olha, eu não consigo ir na escola dominical porque eu trabalho muito durante a semana. Mas espera aí, o que é mais importante para a sua vida, o teu Deus ou o teu trabalho? Você percebe como existe em nós uma valorização do que promove riqueza terrena, um desprezo daquilo que promove o crescimento espiritual? Nós precisamos revisar os nossos conceitos, o que verdadeiramente é ser cristão, porque a abundância da vida não está naquilo que a gente tem. Ah, pastor, é fácil eu falar isso, eu tenho um celular bom. Eu tenho um celular bom, mas eu não perco culto por causa do celular bom. Eu não perco escola dominical, eu não perco oração matutina por conta disso. Eu sei a minha posição qual é, e é aos pés de Jesus Cristo. Se Deus me proporcionou isso, foi por graça, por bondade, porque eu trabalhei. Mas eu sei que mais importante do que isso é que eu vou prestar contas a Deus um dia. Então eu preciso viver a minha vida de devoção aos pés dele, o adorando, o buscando, o engrandecendo, porque quando tudo nessa terra findar, a minha alma vai se apresentar diante de Deus e eu quero dizer para ele que vivi para a glória dele e que fiz valer o preço que foi pago pela minha redenção. Louvado seja Deus. Então, desapega de buscar riqueza. Você tem se esforçado para provar para pessoas que não amam você, que você é alguma coisa, quando o nosso valor está no fato de termos sido lavados no sangue de Jesus Cristo, purificados dos nossos pecados e justificados para vivermos uma vida de santidade no reino de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Então desapega. Deus não te chamou para enriquecer. Deus chamou você para ser semelhante a Jesus. E se Ele, por graça, quiser lhe proporcionar um plus, é Ele. Ele faz isso com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mas a nossa vida tem que ser vivida para exaltar o nome de Jesus Cristo. Amém? Cuidado.
Paulo disse que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e quem ama o dinheiro vive estressado. Amém? Quinto passo para você sobreviver ao estresse. Já estou terminando já. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aqui o negócio pega. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Irmão, é claro que no exercício da vida cristã, por termos valores que são distintivos, pelo fato do Evangelho recomendar que a gente trabalhe, foi Deus que ordenou o trabalho. Quando Deus criou o homem, não colocou ele na beira da praia sentado tomando sol. Colocou ele para trabalhar no jardim, porque assim Deus ensinou o homem. Eu te formei para o trabalho. O trabalho nos dignifica, honra, faz com que a nossa vida atinja dignidade. Louvado seja Deus. Mas o trabalho, ele é uma experiência, não é? Que vai sendo construída paulatinamente. Às vezes a gente quer conquistar o mundo quando a gente se desperta por uma faculdade, a gente quer fazer tudo e quer arrebentar e quer fazer todas as coisas tal. Só que daí a gente atravessa o limite que Deus estabeleceu para a gente. Deus sabe até onde você pode ir. Confia. Eu me recordo que no começo da vida eu tinha uma questão que pegava muito comigo, que eu tinha comparações com outros membros da família pela posição que eu ocupava. Mas eu tinha uma confiança no meu coração que eu precisava servir a Deus, o resto era consequência, porque a gente não sabe nem se vai acordar amanhã. Então eu tenho que ter certeza que eu estou bem com Deus hoje. Não porque eu participo da salvação. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Eu descanso naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não ajudo Jesus na minha salvação e nem atrapalho que ele me salve. Ele é o Salvador, ele salva quem ele quer. E eu sou muito feliz que ele me escolheu, me iluminou para a salvação. Eu quero viver para a glória dele. Louvado seja Deus. Mas tem gente que às vezes ultrapassa aquilo que Deus estabeleceu. Deus sabe seu limite. Deus sabe o quanto que você pode ministrar. E Deus sinaliza para você quando você sai da sintonia. Você sabe disso. Então, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Espera o tempo de Deus. Se Deus tem proporcionado para você agora um tempo em que você talvez tenha que conviver com um pouco menos, aceite. Esse tempo com menos é dom de Deus para a sua vida. Mas se amanhã Deus te proporcionar mais, glória a Deus. Mas sabe esperar o tempo dele. Não precisa correr. Deus sabe exatamente o que tem para a gente. Eu defendo uma tese há anos. Quem é minha ovelha sabe. Eu sempre digo, Deus não deve nada para ninguém. Deus não está devendo nada para você. Você precisa confiar no cuidado dele, confiar na graça dele. Amém? Confia. Saiba viver os ciclos de Deus. Esse também é o sexto conselho. Você precisa entender que a vida é feita de altos e baixos. Você não foi feito para estar bem o tempo todo. Esse é um legado muito perigoso que o movimento evangélico deixou para a gente. O movimento evangélico fez com que a gente assumisse uma postura, uma cosmovisão de que está bem com Deus, é ter fartura, é quando tudo está dando certo. Isso é uma grande falácia. Se as coisas darem certo, simbolizasse o cuidado de Deus, Jesus era o mais miserável dos homens, porque ele morreu sangrando na cruz do Calvário. Só que aquele sofrimento foi predeterminado por Deus para que por aquele sangue nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados e salvos da condenação do inferno. Cuidado, muito cuidado. Deus usa momentos bons e ruins para construir nosso chamado, nosso legado, nossa história. Paulo, falando sobre isso em Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13, olha o que ele diz. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto em ter abundância como em passar necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Respeite os ciclos da vida. Em alguns momentos, para ensinar a dependência, Deus vai permitir que você tenha menos. Aleluia. Alguns irmãos estão passando momentos de menos. Mas o Senhor está falando no seu coração. Você pode ter menos da terra, mas não faltou abundância do céu. E outros irmãos estão vivendo hoje um momento em que Deus tem permitido você ter mais. E não é para você esbanjar.
é para você ter para repartir, para dessa maneira você minimizar o sofrimento daqueles que estão com menos. Louvado seja Deus. Você entende? Deus vai fazendo isso para construir em nós partilha, dependência, serviço e resiliência. Louvado seja Deus. Respeite os ciclos que Deus coloca diante de você, para que o estresse não venha tomar conta do seu coração. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento de baixa agora. Eu ganhava tantos R$ 1.000, agora estou ganhando a metade. Glorifica a Deus nessa metade aí. Deus está nessa metade. Deus está nesse negócio. Glorifica a Deus. Quando Deus te deu a oportunidade para melhorar, mas quando Deus der, melhore. Mas até que isso aconteça, viva com o menos, porque às vezes Deus está permitindo isso para você aquietar o seu coração e desestressar. Amém? Deus vê depois a curva. Tem hora que a gente quer mudar tudo de uma vez. Não, não, não. Vai devagarzinho, em nome de Jesus. Devagar. Em nome de Jesus Cristo. E por fim, escolha sempre a melhor coisa. Quer viver desestressado? Faça da adoração a Deus o seu estilo de vida. Abra sua Bíblia. É a última leitura que eu vou fazer e a última aplicação. Em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. A Escritura Sagrada diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa que eu trabalhe sozinha enquanto minha irmã fica aí aos seus pés? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Eita glória! Quer viver desestressado? Que tal você escolher a boa parte nessa noite? O que é a boa parte, pastor Sérgio? Decida que você foi gerado para adorar a Deus e não para ter sucesso. Decida que você foi gerado por Deus para viver para a glória dele e não para obter status e fama. Decida que você foi iluminado para a salvação e lavado dos seus pecados para servir a Deus e não para ser o camarada top das galáxias, um empreendedor multimilionário. Naquele momento, Jesus Cristo deixou uma lição tão simples. O texto poderia render horas de reflexão. Mas nós precisamos entender o que é primordial na vida. E naquele momento, Jesus ensinou para Maria, que estava aos pés dele, e para Marta, que o necessário na vida é adorar a Deus. Se nós adorarmos a Deus, nós temos a certeza do cuidado dele. Quando Jesus Cristo, no seu Evangelho, trabalha esse tema da providência de Deus, ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias vão ser acrescentadas para a gente. Tudo que é necessário vai ser acrescentado. É claro que Deus não acrescenta capricho. Sai desse mundo errado, dessa visão torta que Deus dá capricho para a gente. Não dá. Capricho a gente conquista na vida trabalhando. Deus dá o necessário. Deus promete que enquanto a gente o adora, descansa nele, não vai faltar para a gente o alimento, não vai faltar para a gente a vestimenta, não vai faltar para a gente aquilo que a gente precisa para viver. Ele promete isso no Evangelho para a gente. Então nós podemos adorar a Deus, escolher a boa parte necessária, que é viver em santa comunhão com Deus. E o mais, eu tenho certeza que aquilo que é necessário não vai faltar, porque eu sei em quem eu tenho. Ah, pastor, mas eu estou tão triste, pastor, que eu tenho um Galaxy A10, eu queria um iPhone 12. O Galaxy, o iPhone faz a mesma coisa, liga do mesmo jeito, tira foto do mesmo jeito. Ah, mas um tem mais recursos. Você precisa? Desacelera. Ai, pastor, mas eu quero muito comprar aquela SUV nova. Nossa, linda, eu preciso. Tá, mas o seu presente leva no mesmo lugar.
Descansa. Para de querer fazer essas coisas. Quieta a tua alma. Ai, pastor, mas eu não aguento mais essa casa que Deus me deu. Eu tenho só 2 quartos. Eu queria uma casa com 4. Para quê? Para ter mais cômodo para limpar? Você percebe que às vezes a gente fica inquieto com coisas que não são necessárias? Necessário é adorar a Deus. Necessário é viver essa vida para glorificá-lo. Necessário é servi-lo com qualidade, aplicando o nosso coração em amar o nosso semelhante e dar testemunho da glória de Deus e do Evangelho da salvação. O restante, queridos, são detalhes. Detalhes. Eu quero terminar te lembrando daquele versículo, daquele homem que cresceu na sua fortuna, ele olhou seus celeiros cheios e ele disse assim, ó, agora minha alma pode descansar segura. Olha só a riqueza que eu assumi, que eu adquiri. E ele ouviu, louco, essa noite vão pedir a tua alma. O que você tem? Para quem será? Riqueza para a gente é ter o tesouro no nosso coração. O tesouro chamado Jesus Cristo. Riqueza para a gente é ter o nome escrito no livro da vida. Riqueza para a gente é saber que nós fomos escolhidos incondicionalmente antes da fundação do mundo. Riqueza para a gente é saber que na cruz do Calvário Cristo morreu por nós. Riqueza para a gente é ter segurança de salvação, porque aquilo que a graça começa, a graça termina. Riqueza para a gente é saber que quando nossos olhos se fecharem nessa terra, vão se abrir nos braços de Cristo e Ele nos receberá dizendo, vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Riqueza para a gente é vivermos a nossa vida deixando uma marca de que nós somos o povo de Deus, é ser conhecido como servo de Deus. Riqueza para a gente é ter a convicção, dia após dia, de que nós conhecemos aquele que deu sua vida por nós na cruz do Calvário e conservarmos um coração humilde na presença dele. Aleluia. Oh, rabadaguio mandarraça. Não se ensorbebeça. Não se ensorbebeça. Desce. Desce. Desce diante daquele que deu a vida na cruz do Calvário por você. Desestressa. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar para si mesmo que você vai viver para a glória de Cristo somente. O restante são detalhes. Detalhes, detalhes. Deus está falando com você. Desceu aqui para o meu coração, eu vou te passar isso. Você está tentando chamar a atenção do seu pastor. Você está tentando chamar a atenção das pessoas. Você está tentando mostrar que você é alguma coisa. Para com isso. Você está se estressando, estressando as pessoas à sua volta. Você está perdendo a chance de viver em paz. Escolha a boa parte. Eu vou ser adorador de Jesus. Eu vou viver minha vida para conhecê-lo com todas as minhas coisas. Eu vou amá-lo. Com as minhas fraquezas, pequenininho como somos, eu vou amar ele de todo o meu coração. Aleluia. Eu vou devolver em obras de amor na salvação que de graça eu recebi. Sabe o que vai acontecer? Se você escolher a boa parte, aleluia, ela não vai ser tirada de você. Deus tem bom lugar para aqueles que lhe adoram. Deus tem boas coisas para aqueles que o temem. Deus cuida daqueles que ele escolheu para a salvação. Nós somos o tesouro peculiar de Cristo. Ele entregou a vida na cruz para nos salvar. Então, por que ficar estressado? Por que me desesperar? Por que querer ganhar o mundo se ele já ganhou o céu para mim? Eu vou viver minha vida para engrandecê-lo, para adorá-lo. E ele, segundo a sua vontade soberana, com a qual eu não posso lutar, vai preparar para mim aquilo que eu preciso. Amém? Você entendeu? Você percebeu o que Deus está falando para você? Pare de lutar com as suas forças. Aleluia. Inútil você será fazer isso. Porque aos amados dele, ele dá enquanto eles dormem. Louvado seja Deus. Deus está falando para você descansar. Deus está falando para você confiar. Deus está falando para você desapegar. Deus está falando para você aquietar seus lábios e sua alma, porque a nossa parte não vai ser tirada de nós. Louvado seja Deus. Ele não vai tirar a boa parte da gente. Eu escolho adorar a Cristo. Eu escolho servir a Cristo, não as coisas dessa vida.
Eu escolho servir a Cristo nas riquezas. Por isso, eu vou lutar para que o estresse não me vença e eu sobreviva a ele para a glória de Deus. Amém? Você acha que pode sobreviver ao estresse? Então escreve aí nos comentários, eu vou sobreviver ao estresse. Louvado seja Deus. Eu vou sobreviver a esse mundo estressante, porque eu vou para o reino de paz. Enfim, louvado seja Deus. Eu quero convidar a nossa irmã Andréia, que vai nos conduzir à adoração. Quero pedir que a Andréia mande o convite para mim, por gentileza, para poder louvar. Não sei se ela já aprendeu, mas ela vai fazer isso nesse momento. Enquanto ela faz isso, eu quero mandar uma saudação para vocês, porque após o louvor, nós vamos já estar terminando essa live de comunhão para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero orar por você. Eu sinto de orar nesse momento, porque Deus quer que você sobreviva ao estresse. Eu sinto Deus aqui falando comigo, sabia? Irmão, você está vivendo o momento mais estressante da vida. Esse abre e fecha, os desafios da igreja, tantas coisas. Tem hora que eu penso que a minha vida vai ser esmagada. E eu só encontro refúgio naquele que deu sua vida por mim na cruz do Calvário, que foi esmagado por mim. Você vai sobreviver ao estresse. Está chegando um refrigério para a tua alma, receba. Em nome de Jesus Cristo, refrigério para a tua alma. Aleluia! Essa preocupação está sendo tirada. Esse medo de morrer está sendo tirado. Esse medo de não conseguir está sendo tirado. Por quê? Porque ele tem vida. E vida com abundância para você. Descansa, 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 descansa. Deus levantará um povo de paz. Aleluia! Eita glória! Um povo de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Vocês que foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Então, porque eu fui salvo dos meus pecados, porque Deus me livrou da condenação do inferno, porque Deus me escolheu incondicionalmente, iluminou os meus sentidos para a salvação, eu vou descansar. E eu vou confiar em Deus e vou buscar o que é do alto, para a glória dele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporcionou. E eu te louvo, Pai, porque eu sinto o teu abraço apertado, o teu carinho com a minha alma, Pai, nesse momento. E eu sei que aquilo que eu recebo do Senhor de consolação eu posso transmitir, para que o seu nome venha a ser engrandecido e venha a ser exaltado. E o Senhor me deu a oportunidade de falar com irmãos que têm sido espremidos pelo estresse. Irmãos que têm sofrido, Pai. Acho que nunca tivemos um tempo tão desgastante, Senhor, tão trabalhoso como esse. E agora o Senhor nos dá a oportunidade de exercitarmos a nossa fé na tua palavra, meu Pai, e descansarmos. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ensine a desacelerar, nos ensine a confiar, nos ensine, meu Pai, a descansar na sua presença, nos ensine a aceitar os ciclos que o Senhor coloca diante de nós. Nos ensine, meu amado Senhor, a não sermos avarentos e apegados com as riquezas. Nos ensina, meu amado Senhor, a entendermos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e não queremos, meu Pai, aquilo que o Senhor não preparou para a nossa vida. Nos ensina a valorizarmos, meu Pai, a salvação e as coisas do alto. Tira do nosso coração ambições terrenas, malignas, meu Pai, e coloque no nosso coração uma ambição santa pelas coisas celestiais, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. É no nosso descanso que o Senhor prepara o melhor para a nossa vida. É no sossego da nossa alma que ouvimos a tua voz suave, dizendo para nós, você é meu filho amado. Oh, aleluia, louvado seja Deus. É na confiança, Pai, na escolha da boa parte de te adorar, de te servir, de sermos verdadeiros adoradores do Senhor, crentes de verdade, crentes que estão servindo o Senhor por amor e pela salvação, e não pelas coisas dessa vida, que nós vamos experimentar o teu cuidado sobrenatural, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não nos deixará e não nos desamparará.
Nós podemos vencer o estresse, meu Pai, confiando na sua palavra. Nós sabemos em quem temos crido. Que essa palavra vá ao coração de irmãos, meu Pai, que eles recebam do Senhor refrigério nesse momento. Dá refrigério para essa esposa, Pai, que está preocupada com a família, com questão de dinheiro, Pai, de desemprego. Dá refrigério para esse irmão, meu Pai, que está preocupado com a saúde. Dá refrigério para essa irmã, meu Pai, que está nesse momento estressada, Pai, porque não consegue uma recolocação profissional. Dá refrigério nesse momento para essa irmã que está com familiares doentes, meu Pai. Dá refrigério para nós, meu Pai. Nós não seremos vencidos pelo estresse, nós seremos vencidos pela sua consolação, que nos fará descansar. E ao aceitarmos ela, e a boa parte, Pai, ela não vai ser tirada de nós. Fica conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém.